Por que nossa consciência dorme? Olá, boa noite, bem-vindos ao encontro de hoje. Faremos nossa última apresentação sobre o tema do despertar da consciência. O conteúdo desta exposição, basicamente, foi todo extraído do capítulo 16 do livro Matrimônio Perfeito, do mestre Samael Aun Weor, com alguns adendos e explicações nossas. Diz o mestre: é necessário saber que a humanidade vive com a consciência adormecida. As pessoas trabalham sonhando, andam nas ruas sonhando. As pessoas vivem e morrem sonhando. Quando chegamos à conclusão que todo mundo vive adormecido, compreendemos a necessidade de despertar. A causa do profundo sono em que vive a humanidade é a fascinação. As pessoas estão fascinadas por todas as coisas da vida. As pessoas se esquecem de si mesmas porque estão fascinadas. O bêbado, no boteco, está fascinado pela bebida, pelo álcool, pelo prazer, pelos amigos e pelas mulheres. A mulher vaidosa está fascinada diante do espelho pelo encanto de si mesma. O rico avarento está fascinado pelo dinheiro, pelas suas propriedades. O operário está fascinado pelo trabalho na fábrica. O pai de família está fascinado por seus filhos. Todos os seres humanos estão fascinados e dormem profundamente. Quando dirigimos um carro, ficamos assombrados ao ver as pessoas se lançarem à frente do veículo sem se importar com o perigo. Outros atiram-se diretamente debaixo das rodas dos automóveis. Qualquer clarividente pode ver seus sonhos. As pessoas sonham com tudo aquilo que as mantém fascinadas. À noite, durante o sono, o ego sai do corpo físico. A saída do ego é necessária para que o corpo vital repare o corpo físico. Podemos assegurar que nos mundos internos o ego anda sonhando. Realmente, o ego leva seus sonhos aos mundos internos. Ali, o ego se ocupa dos mesmos afazeres que o mantém fascinado no mundo físico. Então vemos o carpinteiro, durante as horas de sono, na sua carpintaria, o policial andando nas ruas, o barbeiro está na sua barbearia, o ferreiro na sua ferraria, o bêbado no bar, a prostituta na casa de prazeres. Todos vivem nos mundos internos como se estivesse no mundo físico. A ninguém ocorre perguntar a si mesmo durante o sono se está no mundo físico ou no astral. Os que fizeram a si mesmos essa pergunta durante o sono despertaram nos mundos internos e então, assombrados, puderam estudar todas as maravilhas dos mundos superiores. Somente acostumando-nos a fazer essa pergunta a cada momento durante o estado de vigília, podemos chegar a nos fazer a mesma pergunta nos mundos superiores durante as horas de sono. É claro que durante o sono repetimos tudo o que fazemos durante o dia no mundo físico. Se durante o dia acostumamos a fazer esta pergunta, durante o sono, estando fora do corpo, vamos fazer o mesmo. E o resultado será o despertar da consciência nos mundos superiores. O ser humano, fascinado por tudo e todas as coisas, não se lembra de si mesmo. Mas devemos lembrar de nós mesmos de instante a instante. Necessitamos lembrar de nós mesmos diante de toda representação que possa nos fascinar. Detenhamo-nos ante toda representação e façamos essas perguntas a nós mesmos. Onde estou? Estarei no mundo físico ou no mundo astral? Depois, devemos dar um pequeno salto com a intenção de levitar no ambiente. É lógico que se levitarmos é porque estamos fora do corpo físico. O resultado disso será o despertar da consciência. O objetivo de fazer essas perguntas a cada instante de nossa vida é gravá-las no subconsciente,
a fim de atuarem depois durante as horas de repouso do corpo físico, quando o ego se acha fora do mesmo. É indispensável saber que no astral as coisas são vistas como aqui, no mundo físico. As pessoas, durante o sono e depois da morte, veem lá tal qual aqui, no mundo físico, sendo que nem sequer suspeitam estar fora do corpo físico. Nenhum falecido jamais acredita estar morto, porque está fascinado e dorme profundamente. Se os falecidos tivessem realizado a prática de se lembrarem de si mesmos de momento a momento quando ainda viviam, se tivessem lutado contra a fascinação das coisas do mundo, o resultado seria o despertar da consciência. Então, não estariam dormindo, andariam nos mundos internos com a consciência desperta. Quem desperta a consciência pode estudar durante as horas do sono todas as maravilhas dos mundos superiores. Quem desperta a consciência torna-se clarividente. Quem desperta a consciência vive nos mundos superiores como um cidadão do cosmo, totalmente desperto, e passa a conviver com os grandes hierofantes da Loja Branca. Quem desperta a consciência já não pode dormir aqui neste mundo físico, nem tampouco nos mundos internos. Quem desperta a consciência deixa de dormir. Quem desperta a consciência converte-se num investigador competente dos mundos superiores. Quem desperta a consciência é um iluminado. Quem desperta a consciência pode estudar aos pés do mestre. Quem desperta a consciência pode falar familiarmente com os deuses que iniciaram a aurora da criação. Quem desperta a consciência pode recordar as suas inúmeras vidas passadas. Quem desperta a consciência assiste conscientemente às suas próprias iniciações cósmicas. Quem desperta a consciência pode estudar nos templos da grande Loja Branca. Quem desperta a consciência pode saber nos mundos superiores como se encontra a evolução de seu Kundalini. Todo iniciado deve despertar a consciência para receber a guia e a direção da Loja Branca. Nos mundos superiores, os mestres guiarão sabiamente todos aqueles que realmente trabalham sobre si mesmos. Nos mundos superiores, os mestres entregam a cada um o que necessita para seu desenvolvimento interior. Ao despertar do sono normal, o estudante deve fazer um exercício retrospectivo sobre os acontecimentos da noite, sobre seus sonhos e suas experiências. Já sabemos que o ego viaja durante o sono normal. É necessário recordar minuciosamente onde estivemos e tudo aquilo que vimos e ouvimos. Os mestres instruem os discípulos quando estão fora do corpo físico. É urgente aprender a meditar profundamente e, em seguida, praticar aquilo que aprende durante as horas de sono. É necessário manter a imobilidade na hora de acordar, porque se nos mexemos, o corpo astral se agita e perdemos então as recordações das experiências da noite. Quando fazemos a retrospecção da noite, devemos mentalmente pronunciar os mantras Raom Gaom, alargando-se o som das vogais. Todo estudante deve ser infinitamente paciente e persistente, porque os poderes custam muito. Nada nos é dado de graça, tudo custa. Gnose não é para gente inconstante, nem para pessoas de pouca vontade. Esses estudos exigem fé infinita. Os céticos não devem procurar nossos estudos, porque a ciência oculta é muito exigente. Os céticos fracassam totalmente. Os incrédulos nunca conseguirão entrar na Jerusalém celestial. Em gnose se aprende que existem 4 estados de consciência. O primeiro denomina-se eicácia, o segundo, pistes, o terceiro, dianóia, e o quarto estado de consciência é nous.
Eicácia é ignorância, crueldade humana, barbárie, sono demasiadamente profundo, mundo instintivo e brutal, estado de infra-humano. Pistes é o mundo das opiniões e das crenças, dos preconceitos, sectarismos, fanatismos, teorias, nas quais não existe nenhum gênero de percepção direta da verdade. Pistes é a consciência do nível comum da humanidade. Dianoia é a revisão intelectual de crenças, análises, sintetismo conceitual, consciência cultural e intelectual, pensamento científico. O pensamento dianoético estuda os fenômenos e estabelece as leis. O pensamento dianoético estuda os sistemas indutivo e dedutivo com o propósito de utilizá-los de forma profunda e clara. Nous é a perfeita consciência desperta. Nous é o estado de Turiya, a perfeita iluminação interior profunda. Nous é a legítima clarividência objetiva. Nous é a intuição. Nous é o mundo dos arquétipos divinos. O pensamento noético é sintético, claro, objetivo, iluminado. A parte mais baixa do homem é irracional e subjetiva e se relaciona com os 5 sentidos ordinários. A parte mais elevada do homem é o mundo da intuição e da consciência objetiva espiritual. No mundo da intuição se desenvolvem os arquétipos de todas as coisas da natureza. Só aqueles que penetraram no mundo da intuição objetiva, só aqueles que alcançaram as alturas solenes do pensamento noético, estão verdadeiramente despertos e iluminados. Nenhum verdadeiro iluminado pode sonhar. O iluminado, aquele que alcançou as alturas do pensamento noético, nunca alardeia e jamais se presume de sábio. É por demais simples e humilde, puro e perfeito. Os autênticos iluminados não são médiuns. Para alcançar a perfeita iluminação, é preciso praticar e depois trabalhar na frágua acesa de Vulcano, a alquimia sexual, durante toda a vida, pois só Kundalini pode elevar-nos ao estado de autêntica iluminação. É urgente saber meditar profundamente e praticar os sublimes ensinamentos gnósticos. Nenhum sonhador, nenhum médium, nenhum desses que entram em escolas de ensinamento oculto pode instantaneamente alcançar o estado de iluminação. Infelizmente, muitos creem que isto é simples e fácil, como comer, respirar, beber, andar. É por isso que vemos muitos alucinados, médiuns e sonhadores se declarando mestres clarividentes ou iluminados. Em todas as escolas, inclusive dentro das fileiras do nosso movimento gnóstico, não faltam esses sujeitos que se dizem clarividentes, sem selo de fato. São precisamente esses que, fundamentados em suas alucinações e sonhos, caluniam os outros. Normalmente, quem chega à gnose está cheio de impaciência, quer manifestações fenomênicas imediatas, desdobramentos instantâneos, iluminações, sabedoria e etc. Mas a realidade é outra. Nada nos é dado de graça. Tudo custa. Nada se consegue com curiosidade. Tudo tem seu processo e seu desenvolvimento. Kundalini se desenvolve, evolui e progride muito lentamente dentro da aura do Mahachohan, o Logos. Kundalini tem o poder de despertar a consciência. No entanto, o processo do despertar é lento, gradual, natural e sem acontecimentos espetaculares, sensacionais, emocionais ou bárbaros.
Quando a consciência já estiver totalmente desperta, não é algo sensacional, nem espetacular. Simplesmente é uma realidade tão natural como a de uma árvore que lentamente cresceu e se desenvolveu, sem sobressaltos e sem nada sensacional. Natureza é natureza. O estudante gnóstico no início diz, estou sonhando. Depois exclama, estou em corpo astral, fora do corpo físico. Mais tarde, consegue o samadhi, o êxtase, e penetra nos campos do paraíso. No começo, as manifestações são esporádicas, descontínuas e seguidas de longo tempo de inconsciência. Mais tarde, as asas ígneas nos dão a consciência continuamente desperta, sem interrupções. Portanto, para finalizar, é preciso praticar de forma permanente a autoobservação, fazer meditações e reflexões profundas, não se esquecer de si, não se deixar fascinar por coisa alguma para não se esquecer de si mesmo. As práticas, em seu conjunto, somadas com uma conduta reta, aos poucos nos levarão ao despertar. Como foi dito, o despertar se dá aos poucos, imperceptivelmente, como o crescimento de uma planta. É preciso saber e nunca se esquecer que a pressa é a maior inimiga do estudante gnóstico. As coisas se dão quando devem se dar. É preciso trabalhar dia e noite, sem falhar nenhum dia, durante todos os dias de nossa vida. Se você encarnar esse espírito, triunfará. Do contrário, jamais alcançará qualquer resultado concreto e definitivo. Palavras duras, porém absolutamente reais. Poucos instrutores dentro da gnose dizem isso de forma tão clara e direta. Mas é assim, não tenhamos ilusões. Tudo custa, diz o mestre. E essa é uma dura realidade. Até aqui nossas palavras desta noite. Em 3 minutos, voltamos para responder as perguntas sobre o tema que nos forem apresentadas. Obrigado e já voltamos.